Relato Exu Caveira na Hora da Morte. Autor Pablo de Salamanca. Uma semana após o chamado Dia dos Mortos, em 2018, eu recordava situações em que soube sobre o apego excessivo à vida física e sobre lamentações quanto ao desencarne de parentes ou amigos. Eu meditava acerca de todo o sentimento tristonho ou angustiado emitido pelos seres humanos, no geral, quanto ao passamento físico. Infelizmente, nem todos compreendem que a vida continua após a trajetória material. E mesmo aqueles que sabem disso não deixam de se entregarem à melancolia quando ocorrem desencarnes em família ou de pessoas próximas. Eu me incluo neste último grupo de certa forma. Em dado momento de minhas reflexões, senti a presença de um espírito amigo, um guardião da Umbanda, que atua através da minha mediunidade. Ele, captando meus pensamentos sobre o tema, sem delongas, passou a ditar uma mensagem. Logo busquei papel e lápis e pus o texto poético numa folha disponível que consta a seguir, intitulado Na Hora da Morte. Quando chegar a hora de tua morte, abrace-a com toda a força e volúpia, porque é nos braços dela que te libertarás da carne, que já se torna camisa de força e cálice de amargura. Quando chegar a hora de tua morte, entenda que ela é libertação. Perde-se o corpo que maltrata e constringe, como dura e apertada prisão. Quando chegar a hora de tua morte, não a veja com horror ou como escuridão. Saiba que ela é rua estreita rumo à infinita amplidão. Quando chegar a hora de tua morte, aceite-a, não com resignação, mas sim com alegria na alma, com a energia de uma incrível canção. Quando chegar a hora de tua morte, sorria com forte emoção. Não permita o apego ao corpo em decaimento, nem as posses em franca corrosão. Sejas livre, sejas livre, sejas livre. Teu irmão de trabalho, teu irmão nos caminhos, teu irmão de fé e de coração. Exu Caveira, 9 de novembro de 2018. Quando o processo mediúnico terminou, li e reli a poesia, achando-a bela e muito coerente. Mas, obviamente, o trabalhador espiritual se referia ao desencarne de forma natural, ou seja, não provocado pelo indivíduo que tenta fugir às suas responsabilidades pelo suicídio. O suicida não tem na morte uma libertação, mas sim carrega consigo suas angústias e aflições não resolvidas na matéria para o outro lado, aumentando o seu sofrimento. Fiquei pensando como deve ser positivo viver uma vida produtiva e equilibrada, até chegar ao momento do desenlace, com a consciência tranquila. Então, sim, a morte vem como uma libertação rumo a novos aprendizados no mundo mais leve que é o plano espiritual. Bem, em 24 de junho de 2019, redescobri a mensagem poética do Sr. Caveira
que estava guardada numa mochila. Ela estava esquecida por mim, mas o próprio guardião me fez encontrá-la após eu sentir que deveria remexer em vários papéis da referida mochila, de modo a fazer uma limpeza nela. Isto me levou a escrever este relato, e eu já concluía que tudo se devia, fundamentalmente, à proximidade do Exu, pois dentro de poucos dias iria trabalhar com ele num terreiro. No entanto, para minha surpresa, na tarde do dia 25 de junho de 2019, ao trocar mensagens pelo WhatsApp com minha prima Sara, soube que um amigo espiritualista, William, estava em fase terminal de uma doença. Eu o conhecera na década de 90, quando já era muito mais experiente que eu. Recordei que, naquela época, William deu passagem a um Exu Caveira na única sessão de Umbanda em que estivemos juntos. E ele dizia que aquele espírito não pertencia à sua coroa mediúnica. Ele comentou que aquele guardião era da corrente de algum médium ali presente. Eu, na época, trabalhava com o Sr. Sete Encruzilhadas, que permaneceu por mais de 10 anos à frente das minhas atividades com a linha de Exu. Porém, há alguns anos, atuo com o Sr. Caveira, já que a missão de um médium pode variar conforme as necessidades kármicas e programação reencarnatória. Então, liguei os fatos ao presente, compreendendo que aquele espírito que se manifestara pelo William no passado era possivelmente o mesmo que atua comigo no período atual. Ele estava mostrando a sua presença já naquela época. Pela manhã de 26 de junho de 2019, ao despertar e ligar o aparelho celular, vi a mensagem de que William falecera no dia anterior à noite. Então, tive convicção de que a mensagem, na hora da morte, estava relacionada ao William. E compreendi que ele podia ir em paz e que estava partindo com a consciência de que fez o melhor possível nessa sua trajetória terrena. Além disso, estava amparado por seus guias, protetores e amigos espirituais. Deixo um abraço sincero ao William, que muitas vezes encontrei visitando meu pai doente numa clínica, onde precisava de um suporte especial devido a um derrame cerebral. Quem é solidário não fica ao desamparo. Antes de terminar este relato, faço mais um adendo. Algumas pessoas poderiam questionar como um Exu poderia transmitir uma poesia se são trabalhadores que enfrentam as sombras, atuando em ambientes densos energeticamente. Porém, lembro que muitos guardiões e guardiãs, em suas vidas pretéritas, foram médicos, advogados, padres, professores e outras profissões ou atividades letradas. Tiveram estudo e assimilaram culturas diversas, assim como nós, hoje, estamos tendo a oportunidade de evoluir. Em cada ciclo reencarnatório, vivenciamos aquilo que é mais relevante aprendermos. E aprendemos na vida física e na vida espiritual. Em verdade, simplesmente não há morte. Ela somente é a passagem para outra dimensão de vida. Exu é Mojubá,
Salve, senhor Caveira!